Olá, Eric Rocha aqui e nesse vídeo eu vou mostrar para você um Bolsonaro que você não conhece, um Bolsonaro que a mídia não apresenta para você. Vamos lá pro vídeo. Ultimamente eu vejo muitas pessoas dizerem que Bolsonaro é racista, exatamente por causa de uma treta que houve com ele e a Preta Gil em um programa de televisão onde faziam perguntas e ele respondia. Só que teve um probleminha aí. Aquilo foi manipulado e eu vou provar para você. Olha só esse vídeo. Seu filho se apaixonasse por uma negra, você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Teve uma polêmica com o senhor e a Preta Gil, que ela falou que, imagine se seu filho casasse com uma negra. Você falou, Deus me livre, meu filho foi bem educado. Existe isso mesmo? Você não gosta? Olha só, eu acho que é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de falar sobre isso num programa depois do fato, né? Primeiro que eu não fugi do pau. Não, Desde quando aconteceu, eu gravei. Cuidado que vão usar isso contra o senhor, deputado. Eu dei uma entrevista com um laptop para dois funcionários humildes do programa CQC. Tá ok? Foi feita a pergunta da Preta Gil, respondi no laptop, 40 dias depois foi ao ar. Até o Marcelo Tasso falou, quero crer que o deputado não entendeu a pergunta. Resumindo, fui orientado por todo mundo, pede desculpa. Eu falei, não, porque eu entendi. Chegou o processo no Ministério Público. Mas qual foi a pergunta? Foi se meu filho, a pergunta que você escuta na televisão. Você escuta era se meu filho relacionasse com negra. Você escuta na televisão. Mas a pergunta que estava no laptop era gay. E eu respondi em cima de gay. Tanto é que a resposta... Deixa eu terminar aqui. Não, é a mesma coisa se a gente cortasse agora Sim, aqui olha o que só. o senhor Entendi. falou Olha e só. o senhor falasse, Olha eu não só. fujo do pau, só essa parte. Ia ficar mal pro senhor, não é? Olha, fala pelo complemento Você está aqui. dizendo que fizeram montagem? 10 segundos. Por que foi feita a montagem? Agora está comprovada. O que acontece? Eu mantive, a pena minha era 8 anos de cadeia, não me desculpei e falei que entendi perfeitamente. Ministério Público, Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Em março do ano passado, para minha defesa, a fita bruta, como você vai ter nesse programa aqui, guardada por algum tempo. Claro. A TV Bandeirantes, lógico, não a TV Bandeirantes, mas o programa CQC respondeu que a fita bruta foi, acredita-me, reutilizada. Ou seja, o senhor Marcelo Tasso vai fazer prova contra ele. Ele editou a matéria. Uma matéria como essa, com repercussão até fora do Brasil. Claro. Ele tem que guardar aquela fita em 7 E contra num o senhor, cofre. né, com certeza. E ele pegou simplesmente, desculpa aqui o linguajar, na cara de pau, falta de caráter do senhor Marcelo Tasso, ele responde que a fita foi reutilizada. Ou seja, eu tenho razão, eles, de maneira criminosa, mexeram com um assunto que eu sofri, Tami, eu sofri muito, Tami. Negro? Qual a diferença minha para um negro? Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? O Obama chegou lá como? É mérito. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. O senhor quis dizer mesmo que se seu filho casasse com uma negra seria promiscuidade? Olha, a pergunta que eu entendi, naquele contexto, uma bateria de perguntas feita por um laptop para mim, é se meus filhos tivessem um relacionamento gay, como procederia. Aquela foi a minha resposta. Não, a pergunta dela que está aparecendo. Peraí, o que eu entendi, é isso que eu estou te falando aqui. Você acha que de sã consciência, se eu tivesse entendido a pergunta dela, se foi aquela mesma pergunta que ela fez para mim, eu teria dado aquela resposta? Não tem cabimento isso daí. Até se você pegar uma pessoa que não viu o programa e mandar primeiro ele ouvir a minha resposta e perguntar se encaixa naquela pergunta, ele vai dizer que não se encaixa. Agora, o caso está feito, tá certo? Então, deixa eu repetir a pergunta. Se seu filho casasse com uma negra? Sem problema nenhum, tá? Desde que não tivesse o comportamento da Preta Gil. Bom, então como você já viu, esse papo de racismo é mentira. Agora dizem que Bolsonaro é contra o direito das mulheres. Vamos ver se isso é verdade. Essa pergunta vai ser muito complicada para fazer, deputado, porque o senhor afirmou que a mulher, por engravidar, ela tem que receber um salário menor. O senhor não acha que está equivocado? A mulher muitas vezes é provedora da sua própria família. Como que ela vai ganhar menos? Porque ela é engravida. A revista que fez essa matéria não me entrevistou. Pegaram um áudio com o jornal 0 Hora. E lá no áudio
E na matéria do Zero Hora, você vê claramente que o empresário, na hora de optar entre o homem e a mulher, ainda sendo jovem ou não, ele vai realmente, geralmente optar pelo homem. Tendo em vista, no Brasil, o grande problema é a carga tributária, né, os encargos trabalhistas. Então, geralmente, o empresário está na matéria, prefere o homem. Nada mais além disso. E essa afirmação, inclusive, durante a última semana, eu apanhei por 1 hora na Rádio CBN, não tiveram a dignidade de me abrir espaço no ar. Então, isso daí não procede. Na própria matéria do áudio do Jornal Zero Hora está escrito que o empresário prefere o homem à mulher. O empresário. E, no caso, o senhor, qual seria a sua opinião? Sem problema nenhum, é competência. Eu não vou pagar mais para um homem, só porque é homem, e menos para você sendo mais competente. Vocês estão numa situação de igualdade conosco há muito tempo, tá ok? E eu acho que aquela que embarca nessa onda, ela apenas está querendo se vitimizar. Você pode ver, você presta um concurso para as Forças Armadas, nós 2 sargentos, ganhamos a mesma coisa. Nós 2 para a Polícia Legislativa no Congresso, ganhamos a mesma coisa. Na iniciativa privada, quem faz o trabalho é o patrão. Se nós quisermos, via legislação, impor um salário igual para determinadas funções, você está partindo, do meu entender, para o socialismo. Lá é liberdade. Você realmente ganha de acordo com o que você produz. Porque o empresário quer produtividade. Caso ele não age dessa maneira, ele quebra. Hoje em dia, o salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Se você vai se empregar nos Estados Unidos, você pega um emprego agora. Se for embora daqui 1 ano, 2 ou 10 anos, você vai embora, tudo bem. Sem problema nenhum. Aqui você pensa 200 vezes antes de contratar uma pessoa. Não adianta eu fazer média. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não entendo que seja maldade. O emprego mais difícil que tem era a doméstica. Mas a partir do momento que você dá todos os encargos trabalhistas e essa emenda à Constituição ainda não foi regulamentada, tu está levando ao desemprego uma massa enorme de pessoas, em especial mulheres. Moral. O senhor vive um embate aí com movimentos sociais de defesa dos direitos humanos, de LGBTs, mulheres, movimento negro. Mulheres? Negro? Peraí, não estou entendendo. Eu sou inimigo de negro? Eu sou inimigo das mulheres? Já teve algumas polêmicas. Põe um jornalzinho lá do fim do mundo, bota uma notinha dizendo que eu sou favorável que mulher ganhe menos do que homem. Isso vira uma bomba nacional. Você acha que eu seria um hipócrita de falar isso aí? Ou se defender uma tese como essa? Não, a mulher para mim é igual ao homem na questão trabalhista. Agora, a esquerda que me ataca porque em 3 anos do PT não botou um ponto final nessa questão via um projeto, sei lá o que. Em 2003, o Bolsonaro ele teve um problema, uma determinada discussão com uma mulher chamada Maria do Rosário. E essa discussão ela repercutiu no Brasil todo, onde ela chama ele de estrupador, enfim. E essa discussão era porque Maria do Rosário ela estava defendendo um estrupador chamado Champinha, que estrupou uma menina e esquartejou ela depois. É esse aqui, ó. Ele é Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, que entrou para a história policial como um dos assassinos mais violentos do Brasil. Foi esse Champinha, aos 16 anos, que encontrou Felipe Café e Liana Friedenbach no início de novembro de 2003, exatos 10 anos atrás. O casal de namorados tinha ido acampar e foi dominado pelo menor e seus comparsas. Felipe, 19 anos, foi assassinado com um tiro na nuca. Liana, 16 anos, virou refém dos bandidos. Foram 4 dias de cativeiro nesse lugar, pequeno, sujo, sem iluminação. Voltamos ao local do crime. Ela foi torturada e violentada também pelos comparsas de Champinha. O menor obrigou que ela caminhasse pela mata e, em seguida, a matou com 15 facadas. Mas a confusão é antiga. A briga começou em 2003 durante uma entrevista de Bolsonaro à Rede TV no Salão Verde da Câmara. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Daco, te dou outra. Daco, te dou outra. Daco,
que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. O que é isso? Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Não, vagabunda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, vai dizer agora desequilibrado? que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Sim, aí você pensa, poxa, tadinha dela, né? Pô, pra que tratar ela dessa forma? Poxa, ela só tava defendendo um estrupador de 16 anos que matou a menina e o namorado ainda estrupou a menina com 15, matou a menina com 15 facadas e ainda esquartejou o corpo dela. Ela só tava defendendo esse cara. Pra que falar com ela dessa forma? Né? Então ela não queria que o estrupador ele fosse julgado na lei dos homens, mas sim na lei do ECA. Bom, o ECA é uma palhaçada, né? Você já sabe. Então, poxa, aí foi lá o grande monstro do Bolsonaro querer que o moleque fosse julgado na lei dos homens e que fosse punido adequadamente. E aí eu pergunto para você, será que ele estava errado por querer isso? Eu acho que não. Afinal, o cara teve a capacidade de de cometer um grande crime desse, também deveria ter a capacidade de responder por ele e pagar pelas consequências. Por quê? Todo ato que ele não é punido, ele geralmente é repetido. E muitas vezes, até mesmo com punição, o ato ele continua sendo repetido. Então, imagina sem a punição. A punição, ela é sim necessária para trazer coerção. Sei que muitas vezes não traz, mas não punir é muito pior. O homem só respeita o que ele teme. Nós temos que agravar a pena para estupro. E eu tenho 2 projetos em Brasília. Um que agrava a pena do estupro e outro que só permite a progressão da pena para o encarcerado que aceite voluntariamente ser submetido a uma castração química. Você pode ter ouvido agora o Bolsonaro falar sobre castração química e talvez você tenha pensado, nossa, aí vai arrancar o pênis, os testículos da pessoa? Não. Negativo. A castração química é um outro processo de castração onde consiste em reduzir a libido e deixar aquele ser impotente sexualmente por um tempo. É temporário. Depois ele recupera. À medida que for parando, for freando as dosagens, ele começa a recuperar todo os status naturalmente. Agora, abrindo um parênteses nesse caso, eu acho que de fato deveria de ter um núcleo, né, responsável por tratar essas pessoas que cometem estupro para que eles pudessem retornar à sociedade. Né? Por exemplo, o próprio Champinha ele foi enviado para uma clínica de psiquiatria. O grande problema é que a clínica não garantia o resultado. Né? O laudo final foi que futuramente talvez ele pudesse ainda cometer esses atos de estupro novamente. Então isso mostra que os métodos utilizados hoje, eles ainda não são tão eficazes. Né? A gente precisaria de métodos mais eficazes para lidar com esse problema. Né? Porque o que acontece? Né? O Bolsonaro, ele defende a ideia de que você tem que aumentar a intensidade da punição. E eu entendo porque ele faz isso. E faz completo sentido. O ser humano, ele é comandado por 2 forças. A primeira delas é o prazer e a segunda é a dor. Né? Tudo que você faz e que você gosta de fazer são coisas pelas quais você obtém prazer. Né? Aposto que você não toma um banho gelado, por exemplo, pela manhã. Né? Você não tem prazer nisso. A não ser que seja calor, aí muda, mas se não for, você não tem prazer nisso e não executa isso. Se você obtém prazer, então, depois de executar um comportamento, você repete esse comportamento. Se você não tem prazer, se você tem dor
toda vez que você executar aquele comportamento, você produz dor, certamente aquele comportamento em determinado momento vai entrar em extinção. Então, a partir do momento que você amplia a punição, você torna a punição mais rigorosa, você produz dor no indivíduo, o que faz ele de fato pensar 2 vezes antes de se comportar daquela forma de novo. É claro que é algo que envolve vários outros fatores, é algo muito complexo, mas uma forma mais rápida, a maneira mais eficaz que certamente ele encontrou para resolver esse problema foi essa. Dizem que Bolsonaro também é contra os direitos humanos. E de fato ele é contra esses direitos humanos que você vai ver agora, que na verdade é direito dos bandidos. Galera, vai. Eu boto pra arrombar, tá ligado, velho? Olha minha cara direitinho, velho. Se você encontrar com a galera... se não botar, quem vai botar sou eu, tá? Calma, calma. Você não conhece eu, seu palhaço? Você não tem ódio de juiz pra perder, não, mané? Dá licença da minha casa, que eu moro. Dá licença. Dizer, é isso aí mesmo aí, demorou, pode condenar aí, não tem problema nenhum não, meu. E outra, deixando bem claro também, meu, vocês me tirou de lá de Presidente Venceslau lá pra fazer 12 horas de viagem pra escutar essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar escutando isso daí não. Eu falei mesmo, não quero saber de nada não. Pode ser o senhor do Rogério dando a chave aqui, vocês não intimidam não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. Rapaz, acho que seus filhos fazem coisa pior que você nem sabe aí, ó. Com certeza, igual vocês não pode falar não, velho. Só não faz porque tem medo de vocês, mas eu não tenho medo de vocês não, tio. Não tenho medo de vocês não, tio. Respeito. Na rua, não. Pagando, não tô pagando não, truta. Não tô se pagando não, tio. Vocês que se pagam aí, sabe que anda em cima de uma viatura do governo, anda com a farda do governo aí, com peça do governo. Se acha. Do governo agora? Ah, não é do governo não, é sua. Na cintura. Eu ia dar um tiro na cara de quem visse. Como é? Comigo eu ia dar um tiro na cara. Tu ia meter bala? Eu ia. A população ia dar em mim, eu ia ficar apanhando, se desse em mim, eu dava um tiro na cara, rapaz. Se visse fazer isso comigo... Mas você não assaltou a população? Oxe, eu dava um tiro, matava tudinho, me. Oxe. Precisar de voltar, só vou precisar de menor e voltar. Mais nada. Quando voltar pra rua, vai continuar? Eu vou roubar de novo. E o moleque tá aí de novo. Se for preciso, você tem coragem pra matar? Rapaz, coragem todo mundo tem, meu parceiro. Daí no meio do mato, tipo, eu peguei e fui indo, sabe? Algemado. Hã? Algemado. Sim, tava algemado. Ainda tentado. Só nos pés que não, pra andar ou os pés também? Não, daí eles pegaram e tipo, meio que tiraram do pé, sabe? Algemada nos pés e nas mãos? Até aí não houve mais agressões. Não, aí tá só... Sérgio, daqui pra frente, o teu advogado é o teu braço direito. Sim. Certo? Você não vai falar absolutamente nada na frente de ninguém sem estar na presença do seu advogado. Certo? Veio a cópia aqui, veio o GAECO, veio qualquer pessoa, promotor, eu sou promotor. Certo? Vamos conversar aqui. Você fala, quero o meu advogado. Meu nome é Bruno Boanerges, eu tenho 30 anos de idade e no dia 30 de abril de 2010 eu sofri uma tentativa de latrocínio na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O meliante que me deu o tiro na época, ele tinha 18 anos, mas quando ele tinha 16 anos, ele já havia matado 2 pessoas. E Jair Bolsonaro tinha uma proposta de emenda constitucional
PEC 301, de 1996. E, quer dizer, esse projeto ficou na Câmara dos Deputados esse tempo todo. E se isso tivesse sido aprovado, teria evitado mortes ou tetraplegias como a minha. Eu estou mexendo no computador por reconhecimento facial. Eu lutei para estar aqui mexendo. Pois é contra esses direitos humanos que Bolsonaro é contra. É esses direitos humanos que passa a mão na cabeça de bandido e trata eles de uma forma completamente errada. Bom, dizem também que Bolsonaro é homofóbico. Agora, vamos rodar aí alguns vídeos dele falando acerca disso. Eu não tenho nada a ver com o comportamento de quem quer que seja. Se o homem e a mulher resolver mais tarde ir morar com um companheiro, formar um par e morar com aquele do mesmo sexo, vai ser feliz. Agora, não podemos admitir que por omissão nossa do parlamento, crianças se tornem homossexuais ou tenham esse comportamento homossexual no futuro por influência da escola. Isso é inadmissível e eu tenho falado abertamente. Se ser homofóbico é defender as criancinhas nas escolas, podem continuar me chamando de homofóbico, que eu terei muito orgulho de ser rotulado isso aí. Bolsonaro, feliz dia dos pais, meu papai. Bolsonaro, você derrama. Peraí, Bolsonaro, cruza o braço romanticamente. Vai lá. Olha aqui, ó, tem uma cachaçinha aqui chamada Cura Gay. Se você tomar um gole dela agora, só um golinho é suficiente. Toma um golinho. Pronto. Tá bom. 3 segundos, 1.000, para, que demais, o efeito como você é bonito, como você é gostoso, que olhos lindos, você quer uma massagem no pé? Demais, fez efeito? Nenhum. Então olha atrás, então. Essa cachaça é paraguaia. As pessoas falaram que nunca... Pois é, e é esse cara aí que tá nesse vídeo interagindo com um gay que as pessoas chamam de homofóbico. Na verdade, homofóbico é isso aqui, ó. Os Estados Unidos acordaram em choque com a notícia de um massacre numa boate gay em Orlando, na Flórida. 50 pessoas morreram e 53 ficaram feridas no pior atentado a tiros da história do país. Era madrugada em Orlando e 300 pessoas estavam na noite latina da Boate Pulse. Às 2 da manhã, 3 da manhã, no horário de Brasília, um atirador entrou no local com um fuzil e uma arma de pequeno porte. De repente, tiros. Oh my God! Na página da boate, numa rede social, o alerta: saiam todos daqui e corram. O atirador fez reféns e o impasse durou 3 horas. Às 5 da manhã, 6 da manhã em Brasília, a polícia invadiu o local com um veículo blindado e diz que fez uma explosão controlada. Esse vídeo mostra o exato momento da invasão. Tiros, gritos. O atirador foi morto e as 30 pessoas que ainda estavam na boate foram libertadas. Às 7h25 da manhã, 8h25 em Brasília, a polícia informou: 20 pessoas estavam mortas e 42 feridas. Pouco depois das 10 da manhã, hora local, um choque ainda maior. O prefeito de Orlando, Barry Dyer, disse na TV que o atentado tinha deixado 50 mortos e 53 feridos. O atirador foi identificado como Omar Sediq Mateen, de 29 anos, americano, nascido em Nova York, filho de afegãos. Trabalhava como segurança e morava no estado da Flórida, numa cidade a 2 horas de Orlando. A Polícia Federal Americana já tinha investigado Omar 2 vezes desde 2013 por possíveis ligações com terrorismo, mas concluiu que ele não oferecia ameaça. 20 minutos antes do ataque, Omar telefonou para o serviço de emergência para dizer que tinha ligações com o grupo terrorista Estado Islâmico e citou o atentado da Maratona de Boston em 2013, em que 3 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Christopher Hansen estava na Pulse na hora do atentado. Eu ouvi barulhos de tiro, achei que era a música, mas daí vi a pessoa do meu lado gritando e muito sangue. Ele chegou a usar uma bandana para estancar o sangue de um ferido. Tiffany Johnson é garçonete na boate. Ela contou que depois dos primeiros tiros houve uma pausa e depois recomeçou sem parar.
Muita gente se jogou no chão e outras começaram a correr. Eu comecei a correr, não olhei para trás. Eu queria sair de lá. Desesperada, esta mãe diz que ainda busca notícias do filho. Ninguém sabe me falar se ele foi baleado, se está morto. Bom, viu o que é de fato homofobia? Homofobia é isso aí. E isso aí não é só homofobia, como também é um ato de terrorismo. Mas, bom, eu tenho certeza que, certamente ao assistir esse vídeo, você conheceu um Bolsonaro que a mídia não te mostra, exatamente porque a mídia teme ele. Exatamente porque a mídia teme ele. Ele já disse que vai cortar todos os custos que o governo tem com a Rede Globo. Se você não sabe, a Rede Globo recebe boa parte da verba dela, boa parte da receita dela vem do seu bolso. Você financia a Rede Globo quando você paga um determinado imposto. Então, Bolsonaro já disse que vai cortar toda essa verba, porque a mídia ela é tendenciosa, ela é a favor do lado que a favorece. É por isso que ela promove tanto o PT. Agora, uma coisa muito importante, a gente é brasileiro acima de tudo, então o nosso compromisso é com o nosso Brasil. Se você não notou, a bandeira, a cor da bandeira que o PT levanta é vermelha. A cor da bandeira que o Bolsonaro levanta é verde e amarela. Isso denota um patriotismo que o PT não possui, porque o negócio do PT é o comunismo. O negócio do PT é estabelecer uma União Soviética de Stalin, de Lenin aqui no Brasil. E isso você já sabe, porque a história já provou que isso não dá certo. A história já provou que isso não funciona, porque hoje a União Soviética não existe mais, faliu. Isso é para você ter uma noção de que o PT, o que o PCdoB, o que o PSDB, o que esses partidos querem fazer aqui não funciona. E certamente vai arrasar com a sua qualidade de vida, vai acabar com a economia desse país e isso vai ser péssimo, porque o que vem depois não é nada bom. É inflação, é fome, é criminalidade aumentando, taxa de homicídio crescendo, é só porcaria que vem com isso. E eu tenho certeza que isso você não quer. E se você não quer isso, nesse segundo turno, vote no Bolsonaro, porque certamente ele está contra isso. E se ele está contra isso, ele está do nosso lado. Ele está do lado do Brasil, ele está do lado dos brasileiros. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha feito sentido para você, eu espero que ele tenha ajudado você a entender melhor quem é essa pessoa Bolsonaro, que muitos criticam, que muitos falam mal, mas a verdade é que muitos também não o conhecem. E nesse vídeo você o conheceu. Tá, eu quero demonstrar aqui claramente o meu apoio ao candidato Bolsonaro e eu tenho certeza que certamente ele vai fazer a diferença, uma diferença muito maior do que qualquer um outro faria.